Utilização do multímetro para a medida de resistências. O multímetro permite medir resistências de uma forma rápida e muito precisa. Mas é preciso levar em conta algumas considerações para fazê-lo da maneira correta. Tipos de multímetros. Há dois tipos de multímetros, os analógicos e os digitais. No caso dos primeiros, só os modelos de alto custo são precisos na medida. Os digitais, em contrapartida, cuja utilização vai se impondo dia a dia pela sua economia, oferecem ótimos resultados. Multímetro analógico. Vamos explicar de uma maneira rápida o processo de medida, se, por acaso, algum leitor tiver um multímetro analógico. Quase tudo que será contado a seguir é aplicável aos digitais, exceto duas diferenças importantes. A primeira diferença que existe entre os digitais e os analógicos é óbvia, é preciso ler em uma escala gráfica em vez de ler em um display. A segunda diferença é menos conhecida. Descreveremos passo a passo o procedimento de medida. Temos uma resistência desconhecida cujo valor queremos medir. Recomendamos que você escolha a resistência que quiser e depois tape o seu corpo com um pedaço de papel enrolado. A seguir, conecte as pinças de medida no lugar adequado, o que vai depender do tipo de multímetro, e coloque o comutador de escalas na escala mais alta de resistência unindo entre si as pontas do multímetro. Depois, com o potenciômetro de ajuste, leve a agulha até o zero da escala, separe as pontas e conecte aos terminais da resistência. Se ficar muito para o princípio de escala é preciso baixar a outra escala, mas sempre lembrando que é preciso fazer o ajuste unindo as pontas antes de medir. Nestes tipos de multímetros, o valor de resistência é obtida multiplicando o valor lido no dial pelo multiplicador que o seletor de escala nos indica. Multímetro digital. O multímetro digital permite realizar as medidas com mais comodidade e rapidez, mas isto não é suficiente, já que, se o método de medida é errado, a medida não será correta, embora o display nos indique um valor de resistência. É muito importante lembrar que medir sem saber o que se está fazendo e sem tomar certas precauções é perder tempo, pois não saberemos se o valor obtido é correto ou não. Para medir resistências com um multímetro digital, não se necessita ajuste prévio. Basta colocar o seletor em uma escala de resistências, conectar as pontas de medida nos conectores adequados e ler o resultado no display, mas antes você precisa continuar lendo o que explicamos a seguir. Escalas. Os multímetros digitais têm várias escalas para medida de resistências. Há muitos modelos e os mais simples têm display de 3,5 dígitos, portanto o valor máximo a representar é 1999, colocando o ponto decimal entre qualquer uma das cifras. Isto obriga a que todos os fundos de escala sejam, por exemplo, 20, 200, 2000, etc., o que nos obriga a utilizar esta notação, ainda que realmente deveria ser 19,99, 199,9. 1999, etc. Mas isto não tem importância porque nunca se deve ler nos extremos da escala, deve-se utilizar escalas que permitam ler no centro. Isto nos multímetros digitais não é muito problemático. No entanto, com os analógicos, podemos cometer erros muito graves, se usarmos os extremos da escala. Fundo de escala. No seletor de funções dos multímetros digitais indicam-se os fundos de escala disponíveis, e além disso costuma estar escrito de uma forma que nos indica o ponto decimal. Por exemplo, dizer 2000 ohms é o mesmo que dizer 2K, mas, se utilizarmos um ou outro multímetro para medir uma resistência, por exemplo, de 1K2, no primeiro caso, a leitura será 1200, e no segundo, o display representará 1200. A diferença está no ponto decimal. As escalas mais comuns disponíveis são 200 ohms, 2K, 20K, 200K e 2M, embora também seja muito normal que incorporem a escala de 20M e os modelos mais completos a de 200M. Mas pode aparecer da seguinte forma: 200W, 2000W, 20K, 200K,
2000 K, em vez de dizer 2M. Realmente há muito pouca diferença e quase todos os multímetros têm grandes similaridades e a medida não deve apresentar problemas, inclusive se você utilizar modelos com mais cifras. Como medir? Para medir uma resistência é preciso que ela esteja separada do circuito para que circule a corrente de medida só por ela. Outra precaução é que nunca se deve tocar nenhum elemento condutor com os dedos por várias razões. Primeiro, porque alguém pode conectar por acidente o equipamento à rede, ou porque nós mesmos nos esquecemos de desconectá-lo. Por isso deve-se deixar a tomada em uma zona de difícil acesso e, se for possível, longe de uma tomada de rede. Outra razão é que o suor das mãos, embora seja quase invisível, tem um poder altamente corrosivo e pode causar problemas de condução a longo prazo. E terceiro, por serem peças pequenas, se manejam melhor com pinças de fio isolado. Quando nos acostumamos a usá-las, se compreendem as vantagens. Embora seja importante ter cuidado com as ferramentas metálicas para não produzir curtos-circuitos, de qualquer forma, é melhor um curto-circuito que receber uma perigosa descarga elétrica. Porém, no nosso laboratório, e com prudência, estamos a salvo de muitos erros. Assim, para ter certeza, o melhor é trabalhar com pilhas. De qualquer forma, se segurarmos os dois extremos de uma resistência com os dedos, estamos medindo a resistência da pele em paralelo com a resistência que queremos medir. Pinça jacaré. As pinças jacaré se adaptam às pontas de medida e facilitam e asseguram as conexões. Devem estar em bom estado para que apertem o suficiente e garantam uma boa conexão. O método de assegurar a conexão, apertando com as pontas de medida os terminais da resistência sobre uma superfície dura, não é recomendável, pois é difícil de manter o contato, e ademais algumas superfícies têm uma condutibilidade elevada e pode falsear a medida, já que estaríamos medindo a resistência que queremos medir conectado em paralelo com um pedaço de mesa, que também tem certa resistência. Isto acontecia com muita frequência com as mesas de madeira utilizadas nos laboratórios, pois ao umedecê-las para limpá-las aumentavam a sua condutibilidade. Medida. Na hora de realizar a medida, deve-se utilizar a escala mais centrada para a medida, que normalmente é a mais baixa possível. Por exemplo, seria ridículo medir uma resistência de 470 ohms na escala de 20 m. Deve-se medir na de 2K, uma vez que na de 200 nos dará excesso de escala que se indica com um aceso à direita. Para comprovar se o multímetro está bem calibrado, deve medir 0 quando se juntam os seus terminais. Isto, às vezes, não se consegue na escala mais baixa. Normalmente, o fabricante do multímetro indica a resistência mínima que podemos medir com cada modelo de multímetro. Aviso sonoro. Alguns multímetros têm um indicador sonoro que se ativa quando há continuidade elétrica entre as suas pontas. Isto é muito útil, pois evita levantar a vista do ponto de conexão para observar o display do multímetro. Nunca desista!